Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Segredos do Oculto. Eu sou a Poli, sou taróloga, numeróloga, terapeuta vibracional e hoje a gente vai estar trazendo aqui uma previsão, uma mensagem, as energias que estarão presentes no segundo turno das eleições 2022. Eu já gravei um vídeo falando do primeiro turno. Esse vídeo foi gravado mais ou menos um mês antes das eleições acontecerem, devido aos comentários que estão aparecendo lá, dos acertos, né, das cartas que trouxeram mensagens que estão aí, de fato, sendo comprovadas, que aconteceram, algumas boas, outras os desafios que estamos enfrentando nesse momento. Eu vim aqui então trazer uma mensagem para o segundo turno, lembrando que você tem a sua liberdade de escolha, lembrando que o vídeo aqui, mesmo eu tendo a minha particularidade, mesmo eu tendo a minha preferência, não tem como intenção, tá, te direcionar, te induzir a votar, mas tem como intenção trazer as energias, as previsões, os possíveis acontecimentos que se darão dentro desse segundo turno. Então, se você chegou aqui, se você está curioso, nesse momento eu peço que você preste atenção nas mensagens. Eu vou estar trazendo aqui através da numerologia, para a gente saber o que vai acontecer. Primeiro, uma energia geral, depois eu vou tirar um número para cada candidato. Eu já tenho recebido aí algumas mensagens, alguns feedbacks da espiritualidade durante as meditações. Eu sou médium, sei mais ou menos para que caminho está indo essa eleição, mas eu não vou colocar a minha opinião, eu vou deixar que a energia fale com vocês e que Deus nos abençoe para que, independente de quem vencer, o Brasil seja de fato bem cuidado, que o Brasil seja de fato prioridade, né, daqueles que estão lá no poder, aqueles que têm como obrigação, após serem eleitos, cuidar desse país, que tem como obrigação dedicar-se ao melhor para todos nós, tá? Então eu vou estar tirando aqui com a roleta de numerologia o primeiro número. Vamos lá. O primeiro número que saiu foi o número 11, um número mestre, um número extremamente espiritual, um número de conexão, né, da matéria com o plano espiritual, ou seja, a espiritualidade presente, a espiritualidade vindo aqui dizer que estão, né, cuidando dos detalhes, que não importa o caminho que vai se dar, a espiritualidade está ali do nosso lado. É muito importante entender que a fé, ela vem muito mais, né, das nossas atitudes do que das nossas verbalizações. E quanto está sendo usado, né, o nome de Deus, usada a espiritualidade, quanto está sendo explorada a fé nesse momento em nome da política. E são coisas que têm que andar juntas, mas que uma não tem nada a ver com a outra, né? A espiritualidade, ela é a fé, ela é o amor, ela é a empatia, e isso é muito importante ser dito. Lembra que eu trabalho com a numerologia pitagórica, então eu sempre vou reduzir para chegar de 1 a 9. O número 11, 1 mais 1, 2. Então, o número que veio aqui, olha que bacana para energia geral, tudo a ver, né? O 2, ele é um número que fala do quê? Escolhas, decisões, dualidades. Ele fala da luz e da sombra. Ele fala daquele momento que a gente vai ter que, de fato, fazer uma escolha. Fala de duas personalidades, duas pessoas, duas energias, dois seres que são opostos e que está, de fato, na mão do povo, na mão dos eleitores escolher. O 2, ele fala para que a gente preste atenção nesse segundo turno nos altos e baixos, principalmente de aspectos emocionais, né? Da forma com que a gente expressa a nossa opinião, da forma com que a gente coloca para fora aquilo que a gente acredita, porque todos têm o direito de pensar de uma forma. E é importante entender
que dentro desse número aqui, vindo aqui, ele traz para mim mais uma vez aquilo que eu falei lá na outra mensagem, né? Na outra mensagem para o primeiro turno, eu disse que pelo que eu via nas cartas, eu não acreditava que se resolveria no primeiro turno. Por quê? Porque estava muito apertado. A energia ali estava muito dividida, né? E isso para o nosso país na prática, apesar de ser emocionante, apesar de ser histórico, eu tenho certeza que essa eleição de 2022, ela vai ficar para a história, tá? Ela vai ser extremamente falada, comentada no mundo inteiro. Então essa dualidade, essa rivalidade, ela vai estar ainda presente no segundo turno, tá? Então o 2, ele veio confirmar para mim que esse sentimento de dúvida para os brasileiros ainda estará presente. Eu acredito, inclusive, aqui que existem pessoas de ambas as partes que estão em dúvida sobre até debandar, por exemplo. Algumas pessoas estavam muito ali decididas a votar no Lula, vão estar sendo puxadas energeticamente, influenciadas, ou até mesmo na própria dúvida, pensando em mudar para o Bolsonaro. Outros que são bolsonaristas vão vir para o lado do Lula, porque o embate ele está muito acirrado e isso vai se manter no segundo turno, tá? Eu acredito que aquele que vai ser eleito, ele vai ser eleito com uma diferença não tão gritante quanto talvez a gente espera. Se for gritante a diferença, lembrando que a democracia, né, ela é um direito, a democracia, ela vai estar presente, porque aquele que eleito for vai ser escolhido pela maioria. Não acredito aqui que essa maioria vai ser tão grande quanto alguns médiums, alguns tarólogos já trouxeram, respeito totalmente o trabalho deles, mas eu acredito que vai ser, sabe, Copa do Mundo, né, que inclusive nós estamos aí próximos e nem falamos nela, de tanto que a eleição ela está presente. Esse 2, ele traz aquela dúvida. A gente tendo que tomar uma decisão, tendo que fazer uma escolha, mas muitos brasileiros ainda em cima do muro. Alguns extremamente decididos, alguns já têm ali o seu ideal, a sua visão, mas aqueles que, por exemplo, votaram lá numa terceira via porque não queriam nenhuma dessas duas opções, aqueles que se ligam muito, que acreditam muito no que a internet posta, né, que é um perigo, porque devido aos movimentos planetários aí, devido a esses acontecimentos astrológicos lá no céu, muita fake news está sendo colocada. E eu quero dizer dos dois lados, tá? Que eu não defendo nenhum lado nem o outro, porque existe essa energia de fake news. Muita mentira, os próprios eleitores se atacando e buscando, fazendo montagens, né? A gente vê vídeos aí que as pessoas cortam a fala do candidato, tanto Lula quanto Bolsonaro, para poder montar ali um vídeo e fazer com que os outros assistam, entrem em pânico. Então, assim, isso vai continuar no segundo turno. Até as beiras ali da eleição, a gente vai ver essa energia, tá? De montagens de vídeo, notícias sendo propagadas para gerar o caos. Então, infelizmente, é claro que eu queria que isso fosse diferente, eu acredito que muitos de vocês também, que não fosse assim, que eu pudesse chegar aqui, vai correr tudo bem, vai estar tudo na paz, mas não é assim. Eu até postei no vídeo que ia ter quebra-quebra, briga, discussão. Teve uma pessoa que eu acho que comentou assim, nada, foi super calmo. Não foi. Não foi porque se você... A grande mídia, ela não mostra tudo, certo? Mas existem os jornais locais, eu tenho consulentes em diversos estados do Brasil que enviam fotos pelo WhatsApp, que enviam mensagem de pessoas brigando, pessoas se batendo, né? Já teve mortes, como vários tarólogos médiuns já tinham previsto, de pessoas de lados opostos, né? Já teve até esse nível de violência. Então, o segundo turno, ele vai estar muito quente, ele vai estar muito
ofensivo, principalmente na rede social. Por quê? Porque de trás de um celular, de trás de uma tela, todo mundo é valente, né? Todo mundo é corajoso. As pessoas vomitam ódio, vomitam raiva, vomitam expressões de violência com muita facilidade. Então isso vai ainda se manter no segundo turno. O 2, então, ele veio dizer para nós que se mantém essa divisão, se mantém essa energia de dúvida, vai se manter ali numa expressão mais chula, pau a pau, né? Eles vão até no dia da votação, muito ali perto um do outro. E eu quero dizer para você que assiste o canal, que gosta dos vídeos que eu posto aqui, que respeitam o meu trabalho, que eu sou muito grata e que tenham sabedoria na hora de escolher, que vocês possam, independente do seu candidato, agir com respeito, tá? As famílias estão se afastando, eu pessoalmente mesmo acabei me afastando um pouco de grupos familiares, porque passa do limite, a gente começa, cada um quer pôr a sua opinião, isso se torna uma briga, e isso não é legal, porque no final desse resultado, quem vai colher somos nós, né? No final, independente de qual deles ganhem, as consequências, ela vem para nós. Então, vamos lá, tirar agora para o candidato Bolsonaro uma energia da numerologia. O número que saiu para o Bolsonaro é o 10. Eu queria conseguir mostrar para vocês. Eu vou pausar o vídeo e vou mostrar. Gente, eu trouxe o celular mais para perto aqui, ó. O número que saiu para ele é o 10, tá? Para ficar bem claro, para não ficar parecendo que eu, como profissional, tô manipulando a leitura, por favor. O número 10, ele também é um número mestre e ele é um número que fala de finalização de ciclos, tá? De final de jornada. Ele reduzido, porque eu trabalho de 1 a 9 e assim vai ser toda a mensagem, ele é o número 1. O número 1, ele traz o quê? Novos inícios, novos momentos, uma nova fase da minha vida, novos acontecimentos, tá? Então, é um 10, é um fechamento de ciclo para que algo novo aconteça na vida desse candidato. Aqui a gente ainda vai tirar do candidato Lula. Eu acredito que o 10, ele pode sim sugerir aqui que o candidato Bolsonaro termina o seu mandato, tá? Que finaliza esse mandato, que ele vai seguir para uma nova jornada. Eu vi algumas publicações dele dizendo que se isso acontecer, ele entregaria faixa, ele se recolheria. Não acredito que na prática ele vai aceitar tão bem assim, e nem as pessoas que vão votar nele, né? Pelo que a gente vê aí acontecendo nas redes sociais. Eu acho que independente se Bolsonaro ou Lula ganhar, vai esquentar as emoções, vai ter gritaria, vai ter reclamação, independente de qual dos lados que ganhar, eu acredito, tenho quase certeza pelas previsões que eu venho tirando aqui, pelas meditações, que aquele grupo que não eleito não vai aceitar, vão falar que as urnas foram roubadas, ixi, vai ter aquela coisa de louco, e não vou dizer que é só o lado do Bolsonaro, tá? O lado do Lula também vai ter isso. As pessoas não vão aceitar. Por quê? Porque nós estamos extremamente divididos. Então, ele tá indo pro número 1. Lado luz do número 1, pro candidato Bolsonaro. Caso ele vença essa eleição, tá? Se o Bolsonaro vencer essa eleição, representa um recomeço, um início, uma nova fase. Aqui é necessário mudar completamente a sua forma de agir, a sua forma de demonstrar a sua política, a sua forma de governar. Eu acredito que o 1 aqui para ele me traz que talvez dentro desse segundo turno ele mude um pouquinho o seu tom, né? Ele sempre teve um tom mais energético, né? Mais ali beirando a arrogância. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma forma, eu digo assim, ele tem muito uma energia do imperador, se eu não me engano ele é ariano, então tem, né, esse lado esquentado,
de falar sem filtro, né? Ele não filtra, ele sentiu, ele fala e desde sempre foi assim. Eu acredito que o 1 pode simbolizar um novo formato de se apresentar, com um tom um pouco mais sereno, tentando ser um pouco mais calmo, né? Apesar de que nos debates eu acredito que, se houver mesmo, se eles se enfrentarem, ambos estão dizendo que vão, e eu preciso ver se vai ser isso mesmo, que eu acredito que vai ser um pouco complicado para ambos. Eu acredito que lá no discurso ainda vai ter aquela fugida do tema, né, de ambos. Por quê? Porque o objetivo ali é se atacar, porque se atacando inflama os eleitores e a gente continua nesse pandemônio, nessa bagunça até o dia da eleição. Queria eu que os dois pudessem tratar de política, falar de projetos, falar de propostas, mas no segundo turno a gente ainda não vai ver muito isso, tá? Vai ser aquela baderna de um rebatendo o outro, um acusando o outro, e eu acredito que talvez a equipe que o apoia, a equipe que ajuda ele nessa propaganda, vão estar conversando com ele para que ele possa mudar essa postura a favor dele mesmo, a favor da sua candidatura. Então ele vem de um 10 que se transforma em 1, final de ciclo para algo novo. Pode simbolizar, como eu disse, o final do seu mandato, aonde ele não se reelege e ele vai para uma nova fase da vida, para um novo trabalho, para uma nova energia, que eu acredito que ainda assim envolvida com a política. O 1, ele também significa a unidade, né? Ele também significa estar só. Então, aqui confirmando mais uma das mensagens que veio lá na outra previsão, e não fui só eu que fiz esse tipo de previsão, acho que teve outras pessoas que fizeram, que vai ter bastante pessoas demandando da sua parceria, bastante pessoas saindo do lado, saindo desse apoio, deixando ele se sentindo um pouco abandonado nesse sentido de equipe de pessoas ao seu lado, tá? Então, aqui, primeiramente, essa energia sai para o Bolsonaro, depois eu vou trazer mais umas cartas, mas 10, final de ciclo, unidade, transformação, alguma mudança sendo feita na sua forma de passar a mensagem, na sua forma de trazer aqui a energia desse combate. Vamos para o número pro Lula. O Lula veio com o número 14, ó. Vou baixar aqui, nem vou pausar para não parecer que eu tô manipulando aqui, porque as pessoas hoje em dia é terrível, ó. 14, espero que dê para ver aí, tá aqui, ó. 4 mais 1, 5. 5 é o número da mudança. 5 é o número das transformações. 5 é o número da roda lá no baralho cigano. A carta 50, que reduzindo se torna 5, né? A roda que gira, o movimento que acontece, certo? Então, aqui, o número 5 para o candidato Lula diz que nesse segundo turno haverão algumas mudanças de rota. Por exemplo, ele provavelmente indo visitar, indo fazer campanha nos estados onde ele não recebeu tanta quantidade de voto. Ele focando nas pessoas, naqueles grupos que ainda são contrários à sua candidatura. Muito provavelmente aqui o Lula vai estar ainda mais nos comícios buscando as pessoas de terceira via, eu acredito, porque o 5 ele é uma grande mudança, ele é uma transformação. E o lado luz dele, que ele traz movimento, ele traz uma saída de estagnação. Ele é um número que, por exemplo, pessoas que vivem o 5 no seu ano pessoal, na sua vida pessoal, ele traz muita transformação, mas ele traz muita ansiedade, tá? Agitação. Eu tô com pressa de resolver, eu preciso. Ele beneficia, quando a gente tá vivendo pessoalmente o 5, a conversa.
Por quê? Porque o 5, ele é o número das pessoas que gostam de viajar, que gostam de falar, tá bom? Gente, eu tô falando a energia do número, pode pesquisar na numerologia, para depois não vir aquele nhenhenhen que, o número de um era o final, o número de outro era a fala beneficiada. É energia. Então, a energia diz isso, tá? O Lula, ele é uma pessoa que tem os seus defeitos, tem também a sua facilidade de falar, de manipular, claro que tem, né? Isso tá fora de questão aqui, isso acontece, mas ele é uma pessoa que de fato ele gosta de estar no palanque, ele gosta de falar. E eu acredito que lá na primeira mensagem eu lembro que eu disse que tinha um risco, tanto Bolsonaro quanto Lula deveriam reforçar a sua segurança, deveriam ter cuidado, principalmente quando vão para o meio do povo, tá? Com seus carros, durante a campanha. E lá para o Lula tinha saído bastante risco, né? De coisas físicas acontecerem, né? De ataques físicos, de sabotagens. Eu até falei lá naquela primeira leitura, não conheço a esposa, a noiva do Lula, nem acompanho muito o lado da esposa do Bolsonaro, mas existia muito um risco de sabotagem que afetaria uma figura feminina importante para ele, né? Então precisa-se ter esse cuidado, porque como os ânimos vão estar inflamados, infelizmente tem pessoas que passam de todos os limites, né? Por não apoiar, por não gostar de A ou de B, vão para uma agressão. Então o 5 aqui fala para mim que ele vai estar no meio da galera, no meio do povo, vai estar andando no grupo. Por quê? Porque nesse ponto, Lula, energeticamente nos estudos, quando a gente faz aqui os estudos, quando eu tiro cartas para ele, quando faz o mapa de numerologia, tanto dele quanto do Bolsonaro, até se vocês quiserem o mapa, me peçam o que eu vou fazer. O que acontece? O Lula, ele nesse ponto, ele é até inconsequente, tá? Ele vai mesmo. Eu não sei se vocês lembram quando o Papa foi eleito, esse novo Papa da Argentina, não tô comparando os dois, antes que venha os mimimis aí, eu só tô falando disso. Eu lembro que foi dito para ele andar naquele carro de vidro, para ele usar colete, e até onde eu sei, poucas entrevistas que eu já vi, ele se recusa, né? Ele vai pro meio do povo mesmo, ele não anda com carro blindado, aquele de vidro, que os papas anteriores andavam. Então o Lula, ele tem essa energia também, tá? Ele vai ter um comício lá na Paulista, onde tem muitas pessoas que são contrárias à sua eleição. Ele vai estar lá no meio. Então aqui, se esse vídeo chegar alguém um dia da equipe dele, eu diria que tem que se reforçar essa segurança, porque ele vai estar ainda mais envolvido nessa questão, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, tá? Mas devido ao 5 aqui, que traz essa... 5 é viagens, tá? Ele vai viajar muito até o final do mês, até o dia da votação, vocês vão ver stories, mensagens do Lula viajando para o Brasil inteiro, ele vai estar visitando todos os estados possíveis, ele vai estar se jogando, enquanto eu sinto que o Bolsonaro vai estar mais contido, tá? Ele vai firmar as suas propostas, os seus comícios, mas nas regiões onde ele já está muito aceito, onde ele recebeu mais votos, eu acredito que ele vai manter-se próximo àqueles que mostraram proximidade a ele, né? O Bolsonaro, ele tem um pouquinho dessa energia de, por exemplo, qual que seria o ideal pensando politicamente, né? Aqueles que não gostaram, aqueles que não receberam bem a minha proposta, eu vou até lá, falo com eles, coloco a minha oferta para aquele estado. O Bolsonaro, ele já tem um pouco de rigidez nesse sentido, ele vibra muito na energia do imperador. O imperador, se você provoca ele, se você briga com ele, ele se afasta. Então isso pode ser que dificulte um pouquinho a sua campanha. Já o Lula não, gente, o Lula vocês vão ver viajar para todo o Brasil. Isso não é elogio, isso não é preferência, isso é a energia do 5. Pode pesquisar o 5 na numerologia pitagórica, quem quiser ir no Google. 5 é viagem, 5 é pessoa que tá sempre no meio dos amigos, 5 é uma pessoa extremamente falante,
5 é aquela pessoa que detesta a rotina, que detesta estar preso, né? Então, por exemplo, a segurança vai lá e diz: Lula, você precisa, não vai em tal lugar, se preserva. Ele vai, tá? Então, isso pode ser um pequeno risco, um pequeno problema, porque eu acredito que ele vai. E tem mudanças que vão acontecer também no seu discurso, também mudanças na forma que vão ser feitas as propagandas do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou tirar aqui com o baralho cigano 3 cartas agora para o Bolsonaro. Gente, todos são muito bem-vindos aqui, tá? Se quiser assistir a outra previsão, assista. Tem comentários de vocês lá que assistiram, dizendo que teve vários acertos. Eu fiz bem antes da votação. É feito com muito carinho e respeito. Tenho sim minha opinião particular, mas aqui não cabe, tá? Eu colocar a minha opinião. Simplesmente eu trago a mensagem conforme sai aqui nas cartas. Vamos com o baralho cigano. Como sempre, os meus doguinhos latindo de fundo e vocês vão continuar ouvindo porque faz parte, tá? 3 cartas para Bolsonaro, por favor, espiritualidade. Muito obrigada. A carta do navio. Opa! A carta da cigana, a carta da raposa, a carta dos ratos. Saiu 4, eu vou aceitar. Navio. Navio fala de distanciamento geográfico. Aqui pode estar falando de viagens. Aqui pode estar falando de ele fazendo aí, né, visitando algumas cidades, recebendo talvez visita ou auxílio de parlamentares de outros estados, porque com certeza vai ter pessoas que vão apoiá-lo, deputados, alguma coisa assim. Bolsonaro precisa ficar atento, porque aqui existem energias femininas que veio com a raposa e com o rato. Energia feminina, não estou falando de gênero, estou falando de energia. Aquela pessoa que sabe muito bem o que quer, que tem doce nas suas palavras, que encantam, que puxam multidões, tá? Aqui existem energias femininas dentro do eleitorado, dentro da sua equipe de trabalho, que vão deixar de estar apoiando ou deixar de estar ao lado do candidato Bolsonaro, tá? A raposa, ela fala de uma energia que me cerca, que me observa, que está sempre ali rondando, né? E os ratos, eles falam da energia, da traição e também das migalhas. Então, eu acredito que aqui, mais uma vez, veio confirmar que existem apoiadores, energias aqui que vão demandar nesse segundo turno, tá? Que vão deixar de apoiar, ou ele talvez esteja esperando aqui um apoio dessas energias e essas energias não vão lhe apoiar. Existe aqui uma força feminina muito grande, tá? Que está observando a forma com que ele traz a sua política, a forma com que ele fala, e essa força aqui ela vai demandar. Eu acredito que possa estar enganada e não tem nada de errado nisso, tá? Se você é mulher, não importa de onde você seja, você tem o direito de colocar as suas escolhas, até porque sabemos que o eleitorado feminino hoje é até maior que o masculino. Eu acredito que existam aqui um grupo maior de mulheres que vão deixar de apoiar o candidato Bolsonaro, que até então talvez estejam apoiando, estejam pensando, mas esse grupo feminino não vai estar tão presente, tá, ao lado do candidato. Lembrando que se você é mulher e você deseja votar no candidato Bolsonaro, você tem seu total direito, seu livre-arbítrio, sua liberdade de escolha, mas as cartas me dizem aqui que lá na hora das pesquisas mesmo, do fechamento das urnas, o eleitorado feminino não vai ser o esperado, tá? Para votar no Bolsonaro. Terão mulheres votando nele, claro, né? Liberdade de escolha, direito, mas eu acredito que não vai ser assim na prática, tá? E existem aqui parcerias partidárias
femininas que vão trabalhar em oposição a ele também, buscando então esses votos, buscando então o eleitorado feminino em oposição ao candidato. Vou tirar mais cartinhas agora aqui pro Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, pentagrama, o cigano, a âncora. Percebam que como é que as energias elas mudam, certo? Chuvani. Vamos lá. Tirei 4 pro Bolsonaro, vou tirar 4 pro Lula. Pentagrama, ele é uma carta que fala da energia do equilíbrio, tá? Representa os 5 elementos: terra, fogo, água, ar e o espírito. Sim, nosso espírito é o nosso 5º elemento. E essa carta aqui, ela é uma carta que fala de quando as nossas energias, elas estão em busca de um ponto em comum. Profissional, emocional, pessoal, trabalho, finanças, tudo indo para um ponto de equilíbrio, né? Essa estrela aqui, de 5 pontas, ela representa essa energia do equilíbrio. Quando ela sai nas leituras para vocês aqui do canal, quando ela sai numa leitura particular, eu sempre digo para o consulente, é um momento de você buscar um ponto de equilíbrio, equilíbrio energético, espiritual, saúde, certo? Então, aqui nesse momento, essa carta diz o seguinte: o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele está tentando buscar o equilíbrio entre as pontas. Vamos colocar politicamente, digamos que essa estrela simbolizasse aqui estados do Brasil. É a busca de alinhamento, de equilíbrio, para que todos esses estados, né, acreditassem nessa proposta para que ele seja eleito. Tá? Então, aqui é uma busca de equilíbrio. Eu diria, mais uma vez, ter cuidado com a proteção física, ter cuidado com a forma que vai para o meio do povo, ter ali a segurança reforçada. Por quê? Porque o pentagrama fala também de uma energia bem densa, tá? Que está à nossa volta. Ela é uma carta muito espiritual, né? Uma carta que fala de bastante energias sendo direcionadas àquela pessoa. Então, quando um consulente, por exemplo, fala, eu tô tendo um pouquinho de dor de cabeça, mal-estar, eu vou no médico, eu não tenho nada, eu disse, existe aqui uma quantidade vibracional energética brigando, tá? Com o seu espaço. Aqui veio o cigano com a âncora, que é já energia masculina, energia, não gênero. O cigano, ele traz a ação, ele traz a força e veio com a âncora, né? Aqui já fala de coisas sólidas, permanentes, elos que se firmam. Acredito eu que pode simbolizar as pessoas que vão apoiá-lo e também aqueles que se fixam na ideia de que esse candidato vai vencer, de que esse candidato vai ser eleito. Pode simbolizar, sim, a vitória do candidato Lula no segundo turno, tá? Lembrando, você tem o seu direito de escolha. Aqui em todos os comentários, todas as opiniões são bem-vindas, desde que se mantenham o respeito. Xingou, ofendeu, os comentários serão excluídos do canal, tá? Porque aqui a tua opinião é bem-vinda. Poli, eu voto no Bolsonaro, Bolsonaro 22. Tudo bem, eu voto no Lula, Lula 13, ok. Xingou, ofendeu, eu não vou permitir, tá? Porque eu acredito que aqui é só uma previsão. Aqui não é para você, porque a previsão tá dizendo que o lado X vai ganhar, eu sou obrigada a votar. Você não é, tá? Que fique muito claro. Porque as pessoas passam do limite. Da outra previsão, eu até pensei em não fazer essa, porque tinha muitos comentários muito ofensivos que eu excluí, porque as pessoas passam do limite, tá? Então aqui é só para ficar muito claro que eu não vou aceitar isso. Aqui tem a Chuvani. A Chuvani, ela é uma carta que representa a espiritualidade, ela representa anjos, arcanjos, mentores, tá? Quando estão presentes. Aqui eu acredito que esse candidato aqui, ele tenha dentro da sua vida pessoal proteção aqui, tá? Cuidados na questão espiritual, inclusive equilíbrios sendo trazidos para a saúde,
para tudo, né? Ela é uma carta também que fala de observação, pode simbolizar o que? As pessoas observando, pensando, será? Lembra que saiu o 2 lá no começo? Será? Será que eu posso confiar de novo? Poxa, ele se envolveu em escândalos lá atrás, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, nós brasileiros estamos muito nessa corda bamba, né? De eu acredito, de eu não acredito. Então, aqui eu acredito que ele tá muito focado em firmar raízes. Eu acredito que, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, existem parcerias do candidato Bolsonaro que vão demandar, e não se assustem se dentro das notícias vierem dizer que agora apoiam o candidato Lula, porque isso pode acontecer, tá? Então aqui o recado é o seguinte: se eu for colocar para vocês sobre as cartas, sobre a numerologia, quem vence, pelo que eu vejo aqui, Lula vence a eleição, certo? Pode acontecer de haver uma grande mudança, Bolsonaro ganhar, mas eu acredito que pela previsão Lula vai vencer. Pô, ele vai vencer com grande diferença? Acredito que não. Eu acho que vai ser apurado, igual foi a primeira votação, né? Pertinho, 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 e lá no fim a gente vê a decisão. Não acredito que vai ser com uma grande vantagem. Já vi canais aí dizendo que é 70%, 60% de votos. Eu acredito que vai ser bem acirrado, tá? Eu acredito que vai ser voto a voto, emoção de segundo tempo de Copa do Mundo. Então, que você faça a sua escolha dentro daquilo que você acredita, que você entenda que a função de ambos, se eleito, é trabalhar para você, trabalhar para o povo, trabalhar para quem elegeu, trabalhar para a saúde, trabalhar para ajudar, né, a diminuir a falta de emprego, diminuir a fome, para levar as pessoas para um lugar, para um país de mais equilíbrio. Então, essa é a mensagem. Se você assistiu até aqui, gratidão por tua presença, que Deus te abençoe, que essa eleição seja abençoada e que nós possamos controlar os ânimos, respeitar a individualidade e lembrar que Deus, ele não tem nada a ver com política. Deus é aquele que nos abençoa por quem somos, que está ao nosso lado a todos os momentos, e que nós possamos não usar o seu nome em vão, em momento algum, seja de qual lado você esteja. Gratidão por tua presença, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.